Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Hoje nós estamos tratando de mais uma mensagem, daquela série de mensagens, A Sua Vida Pode Ser Melhor. Nós estamos falando das cartas às igrejas do Apocalipse. Nós já falamos de algumas dessas cartas, já pregamos sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Sardes. Então o texto está aí, Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. Você me acompanha, você acompanha também, se você não tiver a tua Bíblia aí, ali na tela, na projeção que o Edson colocou. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, ou escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, ou o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, vamos pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco enquanto nós meditamos na palavra dele. Ó Pai, mais uma vez queremos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por estarmos juntos como igreja nesse domingo, neste culto de ceia, nesse culto onde vamos celebrar a ceia do Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, esse tempo bom juntos aqui de louvor, de gratidão, de adoração. Oramos agora para que, enquanto meditamos na Tua palavra, que o Senhor fale conosco segundo a Tua vontade e conforme as necessidades que temos, Senhor, de sermos transformados pelo Senhor. O Senhor conhece os nossos corações e sabe em que momento, em que medida nós precisamos ser transformados. Por isso oramos para que o Senhor trabalhe com a Tua sabedoria, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, alguma vez você já comprou um produto apenas pela propaganda? Você já comprou? Alguma vez você já comprou assim? Você viu a propaganda dele na televisão ou na internet? Você comprou e depois você descobriu que ele não era aquilo que havia anunciado. Ele não era tão eficaz, não era tão potente, ele não era tão necessário, ele não era tão importante assim. Você já fez alguma compra? Já aconteceu isso com você? Você percebeu que foi uma propaganda enganosa? A carta à igreja de Sardes tem esse objetivo, de mostrar para aquela igreja que eles faziam propaganda enganosa. E Jesus fez um alerta para aquela igreja, para que eles pudessem mudar aquela situação. Havia 2 problemas na igreja de Sardes. Um problema era uma vida negligente, sem vigilância, e o outro problema era uma vida de frieza, de indiferença. Mas eu vou explicar por que aqui Jesus diz que essa igreja fazia uma propaganda enganosa. Deixa eu só falar um pouquinho da cidade de Sardes, porque é sempre importante a gente entender o contexto da igreja, o contexto histórico, local em que a igreja estava inserida. A cidade de Sardes
700 anos antes de ter uma igreja plantada lá, quando a carta chegou nessa igreja, 700 anos antes, era uma das cidades mais bonitas para se viver naquela região. Era uma das mais lindas cidades. E havia um rei, havia muita riqueza nessa cidade. Havia um rei que se chamava Creso. E, inclusive havia um ditado na região, que as pessoas diziam: fulano é rico como Creso. Era um ditado. Em algumas áreas, inclusive, ainda há esse ditado: rico como Creso. Porque o rei dessa cidade era um sujeito muito rico, porque a cidade era uma cidade rica. As pessoas diziam que o ouro corria na corrente das águas. Assim, uma forma de dizer como essa cidade era rica. Mas acontece que essa cidade entrou em guerra com os persas, com Ciro, que era o governador da Pérsia. Se você for lá para o Antigo Testamento, Isaías, por exemplo, se você ler o livro do profeta Isaías, você vai descobrir quem que é o Ciro. A Pérsia, em determinado momento da história, tornou-se o maior império que havia no mundo. E o Ciro era o manda-chuva, o governante, o imperador da Pérsia. Foi essa Pérsia que invadiu a Babilônia, que invadiu Jerusalém em 597 e levou, a Babilônia invadiu Israel em 597 a.C., levou o povo cativo para a Babilônia. A Pérsia invadiu a Babilônia e ficou dona da Babilônia, ficou dona de tudo, inclusive dos escravos de Israel. Mas foi a Pérsia que liberou Israel do cativeiro. Depois de 70 anos, foi a Pérsia que disse para Israel: vocês podem voltar para o país de vocês. Então, aquele Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, tal. Lembra aquele Salmo? Quando eles voltaram para Jerusalém, quem libertou-os foi a Pérsia. Bom, acontece que o rei sabia que a Pérsia iria atacá-los, mas como essa cidade ficava numa montanha muito alta, e havia assim muros altos em volta da cidade, eles nunca se preocuparam em colocar guardas, nunca, porque eles diziam assim: jamais alguém virá nos atacar aqui, nunca alguém vai nos alcançar aqui, nunca. E o rei da Pérsia foi afrontado pelo rei de Sardes, e ele disse: eu vou invadir aquele lugar, mas nunca ninguém tinha invadido. Aí então um dia, um soldado do lado da Pérsia ficou observando o dia inteiro aquela montanha, o dia inteiro, e ele percebeu que um guarda de Sardes, lá de cima, deixou cair alguma coisa lá embaixo, e ele desceu pela montanha, foi pegando assim nas encostas, foi descendo e depois subiu de novo. Aí ele disse: então tem jeito de subir essa montanha. Foi lá e disse para o rei da Pérsia, para Ciro: como subir aquela montanha? Ele falou: tem como, junta a turma. Juntou todo mundo, o exército, e quando eles chegaram lá em cima, nem guarda havia à noite para dizer que os inimigos estavam ali, nem guarda havia. Aí você já sabe o resultado, né? Ciro invadiu aquele lugar, acabou com aquela cidade, acabou com o rei, e disse: essa cidade agora é minha, eu que mando aqui, vocês vão ensinar na escola aquilo que eu mandar, vocês vão ensinar as músicas que eu mandar, vocês vão ensinar a cultura que eu mandar, vocês vão cantar as músicas que eu disser. E ele impôs uma cultura para aquela cidade, completamente diferente deles. Então, depois disso, depois de muitos anos, Sardes se libertou
da Pérsia. Aí viveram um tempo bom de novo, porém souberam que os gregos iriam atacá-los, os romanos iriam atacá-los. O que eles fizeram? Nada, de novo. Aí foram atacados de novo e foram arrasados de novo, de modo que quando a igreja foi plantada em Sardes já era uma cidade assim, degenerada, segundo os estudiosos, uma cidade degenerada, não era mais rica, não tinha mais beleza. Os homens da cidade já não eram mais aqueles homens assim, guerreiros, sabe, que vão para a luta. Eram gente meio molengona, que só queria saber de beber, de festar, porque eles falavam assim: não adianta, a vida é assim mesmo, a gente começa aqui, depois vem gente, ataca, vem povos, nos atacam. Então eles perderam o fio da meada. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eles perderam o fio da meada, eles perderam a essência. Essa cidade se tornou uma cidade degenerada, uma cidade sem alma, sem vitalidade, uma cidade de gente molenga, de gente fraca. E a igreja de Sardes entrou no clima, entrou na mesma, como fala hoje em dia, né? Entrou na mesma vibe da cidade. A igreja ganhou a cara da cidade. Vocês estão entendendo isso? Por isso que eu gastei tempo contando aqui no histórico da cidade, para mostrar que o clima daquela cidade, aquela cultura da cidade, aquela consciência da cidade entrou na comunidade de Sardes, e os crentes dessa igreja também começaram a agir do mesmo jeito, ou seja, eles foram perdendo a vitalidade. Então, havia dois problemas na igreja de Sardes, basicamente. O primeiro problema foi o que Jesus diz aqui. Jesus disse: vocês têm fama de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Você leu isso aí, não é? Vocês têm fama de vivos, mas estão mortos. Ou seja, a igreja fazia propaganda enganosa, porque ela mostrava para as pessoas que ela era uma igreja viva, mas Jesus diz: vocês estão mortos. Vocês têm fama de vivo, mas vocês estão mortos. É só propaganda enganosa. Por que Jesus disse que aquela igreja estava morta? Por causa do pecado. O que é que mata um cristão? É o pecado. O que é que gera frieza espiritual na vida de um cristão? É a vida de pecado. Então, essa igreja foi se tornando uma igreja escravizada. A vontade dela, os sentimentos, se tornaram escravos do pecado e da frieza espiritual. Então eles essa igreja começou a se acostumar com o pecado. Assim como a cidade, eles foram deixando de vigiar os seus muros, os muros da sua fé. Aos poucos eles deixaram, porque eles achavam, a exemplo da cidade, eles achavam que não tinha perigo. Não havia perigo para a vida deles, para a vida cristã, para o relacionamento com Deus, para a vivência da fé, do Evangelho, não havia perigo. Então eles não vigiavam, não tomavam cuidado nenhum. E então o que acontece? Aos poucos, sem a vigilância, a frieza, o pecado foi se instalando neles. Chegou uma hora, eles estavam envolvidos numa teia que eles sabiam nem de onde tinha vindo e como saía daquela situação. Foi por isso que Jesus, você vai achar essa expressão aí no texto também. Jesus diz assim: as suas obras não são inteiras. Essa expressão, inteireza, é a mesma palavra para integridade. Então o que Jesus estava dizendo vocês não são uma igreja inteira. Integridade tem a ver com inteireza. A pessoa sem integridade é uma pessoa dividida. Ela não sabe para que lado ela vai. Ela não sabe se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. Ela não sabe se ela escolhe o certo ou o errado. Ela não sabe se ela escolhe o bom ou se ela escolhe o ruim. Ela está sempre dividida. Você nunca sabe o que ela vai fazer.
Então Jesus estava dizendo que os crentes da igreja de Sardes se tornaram pessoas divididas, pessoas não inteiras. Você entende isso? Metade crente, metade incrédulo, metade íntegro, metade não íntegro, metade temente a Deus, metade não temente a Deus. Como se fosse possível isso, né? Mas eles viviam assim, sabe? Por isso que Jesus diz assim: vocês parecem, mas não são. Por isso que Jesus está dizendo. É como assim, por exemplo, você conhecer uma pessoa e conhece essa pessoa de longe, conhece pela internet, conhece pelos vídeos, conhece pelas mensagens. Aí você fala: pô, que pessoa legal, que pessoa boa, que pastor joia, que gente boa que aquele sujeito, aquela mulher que faz o vídeo, aquele homem, aquela pessoa. Puxa, coisa boa, gostaria de conviver mais com ele. Aí quando você convive mais com aquela pessoa, você começa a perceber assim: parece que tem alguma coisa que não bate na vida dessa pessoa, parece que tem alguma coisa errada, parece que ela não é bem aquilo que ela mostra para as pessoas. Você vai perceber que falta inteireza para aquela pessoa. Você está entendendo isso, né? Ok. Bom, Jesus disse: vocês não são inteiros. Foi isso que Jesus disse para aquela igreja: viva por fora, mas morta por dentro. E esse é um perigo que a gente corre também. Nós somos filhos de Deus, amados, queridos, mas se a gente não cuidar, o pecado e a frieza espiritual também podem destruir completamente a nossa vida, assim como estava destruindo a vida daquela comunidade, de quase toda aquela comunidade. Esse é um risco que a gente corre também. Isso não tem a ver com épocas. Em qualquer época, se a gente não cuidar, o pecado e a frieza vão tomando conta da nossa vida. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento. Agora, o segundo problema que Jesus apontou para aquela igreja, primeiro era esse: vivo por fora, morto por dentro. Propaganda enganosa, frieza espiritual, pecado, falta de vigilância. A segunda acusação que Jesus fez àquela igreja foi a acusação da indiferença. Aquela igreja se tornou indiferente, que é uma consequência da frieza e do pecado, da falta de vigilância. Eles foram se tornando indiferentes. Não havia ninguém naquela igreja que se interessasse por qualquer coisa, por crescer, por querer servir, por querer saber mais. Havia assim, o que prevalecia ali era essa indiferença, era pessoas preocupadas consigo mesmas, porque a única coisa que importa para o indiferente é ele mesmo. A única coisa que importa para uma pessoa indiferente é ela mesma, suas coisas, sua vontade, seus desejos, suas paixões, seu bem-estar, seu prazer, seu conforto, enfim, ela mesma. Então não havia interesse por nada ali, era um marasmo. Por isso que Jesus diz: vocês estão fazendo propaganda enganosa, porque vocês são indiferentes. E esse também é um risco que a gente corre na nossa vida. Aliás, eu tenho percebido, por observações e pela leitura da própria palavra de Deus, que a indiferença é um dos maiores perigos que podem sobrevir para a vida de um cristão. A indiferença é um dos maiores perigos que podem sobreviver para a vida de uma pessoa, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de uma igreja, de uma nação. É a indiferença, porque uma pessoa indiferente não se importa com as coisas que acontecem ao seu redor, ela não se importa com as dores das pessoas, ela não se importa com o sofrimento do outro, ela não se importa com as tragédias que acontecem, ela não se importa com a sua igreja. Então a indiferença
leva a pessoa a viver de uma forma egoísta, porque ela, como eu disse, se preocupa apenas com ela, e ela vai se tornando uma pessoa que não tem olhos para mais nada. Então, se há tragédias à sua volta, se há sofrimento, se há problemas, se há necessidades, aquilo não faz diferença na vida dela. Eu anotei aqui 15 consequências, desculpe, 15 consequências da indiferença, pelo menos 15. Há muito mais, mas eu vou ler aqui para vocês 15 consequências que a indiferença traz na vida de uma pessoa. Preste atenção. A indiferença produz letargia, vai contando aí. A indiferença produz gente molenga e sem energia. A indiferença produz gente sem propósito, gente sem sonhos, sem decisões, sem convicções. A indiferença produz gente que é levada pela correnteza. A indiferença aumenta a distância entre as pessoas, congela a fé, petrifica os sentimentos, faz com que o mato cresça no jardim da intimidade com Deus. A indiferença destrói casamento, a indiferença arrasa relacionamentos, a indiferença destrói uma igreja e acaba com uma nação. Coloquei 15 consequências da indiferença. Alguma delas já pegou você um dia? Você já viveu ou vive alguma dessas consequências por causa da indiferença? Agora imagine uma igreja indiferente, como era a igreja de Sardes, de pessoas indiferentes, que não oram, que não amam, que não buscam a Deus, que não vivem o Evangelho, que não amam a Cristo, que não desejam mudar, que não desejam ser transformado, que não desejam servir. Imagine uma igreja indiferente, de pessoas indiferentes. Alguém diz: vamos fazer determinado projeto. Ah, não, deixa para lá, não me importa. Vamos orar? Não, deixa para lá. Vamos estudar a Bíblia? Não, deixa para lá. Vamos servir? Vamos fazer qualquer coisa? Não, quem se importa? Isso é a indiferença. Agora entenda, a indiferença é um processo muito lento que vai se estabelecendo no coração das pessoas. Não é uma coisa assim que a pessoa acorda na segunda-feira e fala assim: estou indiferente, acorda, não quero saber mais nada, estou indiferente, estou insensível, não quero ver mais nada, não vou mais orar, não vou mais servir, não quero mais participar, não quero mais ouvir. Não é assim que acontece. A indiferença é um processo que vai se instalando dentro da gente, sem a gente perceber, inclusive. E esse é um grande risco que a gente corre. É como a história da cidade de Sardes. As pessoas deixam de vigiar, os homens deixaram de treinar para a guerra, começaram a abrir-se para determinadas práticas, atitudes, começaram a entender ou passaram a achar que a vida era só uma festa. Vamos fazer festa todo dia, vamos beber todo dia. E foi acontecendo, e aquilo foi se tornando, aquele processo foi ganhando o coração deles. Então entenda que a indiferença é um processo muito lento. Então Jesus escreveu essa carta para essa igreja, nesse contexto aí. Aí o que Jesus falou para essa igreja? Ele falou 3 coisas. Primeiro ele falou: se lembrem daquilo que vocês têm recebido e guardem isso. Ou seja, todo o conteúdo do Evangelho que vocês receberam, vocês já esqueceram, né? Então, relembrem isso. Mas essa expressão, lembra-te, não é uma coisa assim, pontual, é uma coisa que precisa acontecer todo dia. Então, quando Jesus diz, lembra-te, Ele está dizendo, segue lembrando todo dia aquilo que vocês receberam de mim. Por quê? Porque esse exercício da memória
é o que traz o entusiasmo para o coração de uma pessoa. O que é que deixa uma pessoa entusiasmada? A memória, a lembrança, o exercício da mente. Você já percebeu isso ou não? Quer ver uma coisa? Vamos imaginar que você esteja planejando uma viagem de férias, uma semana, 10 dias, para um lugar quente, 30 graus, calor, praia, aquele marzão azul, bonito, água quente. Você já planejou tudo, já alugou a casa, já está tudo programado, tem as fotos do local, e falta 3 meses para você ir para lá. Mas todo dia você lembra daquilo ali, não é assim que a gente faz. Você lembra? Você está lá, segunda-feira à tarde, trabalhando, falando, cansado que eu estou. Aí você lembra, pai, daqui 3 meses eu vou estar lá, naquele lugar lá, beleza, maravilha. Você já imagina você na praia, estendido igual uma lagartixa lá naquela areia, ficando vermelho, que nem um pimentão, mas você não acha bom, não é? Você acha bom, e aquilo te entusiasma, você fala, está faltando pouco tempo, falta pouco tempo, beleza, vou trabalhar aqui. Aí na semana seguinte, você olha para o calendário, você fala, falta menos tempo ainda, e vai ficando entusiasmado. Por quê? Porque o exercício da memória entusiasma a gente. Foi por isso que Jesus diz, exercitem a memória de vocês, se lembrem das coisas que vocês já receberam de mim, não se esqueçam. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o entusiasmo é algo que se desenvolve como consequência da gente se lembrar diariamente dos feitos de Deus. Por exemplo, eu vou dizer para vocês o que acontece comigo, quase que todo dia, quando eu acordo e lembro das coisas que eu tenho que fazer, lembro das coisas que vão acontecer, vou lá fazer o meu, como é que chama? Alongamento, né? Que depois de uma certa idade boa, a gente tem que fazer alongamento para poder ficar em pé, depois que sai da cama, né? E aí, então, eu lembro, sou filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, o Senhor habita a minha vida, esse Deus imenso, infinito, habita a minha vida, é maravilhoso, eu tenho a salvação, se Deus é por mim, nada será contra mim, o Espírito de Deus está na minha vida, é Ele que me conduz, é Ele que me dirige. Pronto, 5 minutos, estou super animado, pronto para aquele dia. Então Jesus disse isso para aquela igreja, vocês precisam se lembrar das coisas que vocês fizeram, das coisas que eu fiz por vocês. Segundo lugar, Jesus disse para eles, se arrependam. Arrepender do quê? Arrependo dessa letargia, dessa indiferença, dessa frieza, que isso é pecado. Isso é pecado. Tratar a vida com essa negligência é pecado, porque a vida é o dom de Deus, e a gente tem que tratá-la da melhor forma possível. Então, gastar a nossa vida, jogar fora com a indiferença, com o pecado, isso desagrada a Deus. Então Jesus disse, se arrependa dessa vida que vocês estão tendo, isso não é bom. E a terceira coisa que Jesus disse para eles foi, vigiem, porque era a grande fraqueza da cidade. Vigiem. Havia um ditado naquela época que dizia o seguinte, os deuses caminham com sapatos de lã. Ou seja, os deuses, quando chegam para você não ouve, porque eles usam sapatos de lã. Então, o que esse ditado queria dizer é o seguinte, você nunca sabe quando é que o inimigo vai atacar você, não vai dar aviso, pode ter certeza, ele vai andar com sapatos de lã. Então Jesus disse para aquela igreja, vigiem, coloque a guarda, vocês têm que cuidar, cuida da vida de vocês, cuida da mente, cuida do coração, não fica com essa vida aí, molengona que vocês têm aí, qualquer perigo ataca vocês
Vocês não podem deixar isso acontecer. Cuidado, essas coisas vão destruir a vida de vocês. Agora, interessante é que Jesus amava aquela igreja, amava muito aquela igreja, muito. Assim como Ele ama muito você, a mim, a essa igreja, a todos nós. Ele nos ama muito. Ele amava muito aquela igreja. E o que Ele estava querendo dizer para aquela igreja é: eu amo tanto vocês que eu não quero que vocês vivam assim. A vida de vocês pode ser melhor. Vocês estão perdendo tempo. Não só perdendo tempo, mas vocês vão ser destruídos. Mesmo eu amando vocês, vocês serão destruídos se continuar a viver desse jeito. É isso. Foi isso que Jesus disse para aquela igreja. Então eu quero terminar essa palavra, quero concluir antes da nossa ceia, para a gente aplicar essa palavra para a nossa vida aqui, tá bom? E eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: nós precisamos, diante dessa realidade do pecado, da frieza espiritual, da indiferença, a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida, como pessoas, como família e como igreja. E eu quero propor para vocês aqui, a partir desse texto, decisões, passos que nós podemos dar, passos contra a indiferença. Eu quero concluir dizendo isso: passos contra a indiferença. Em primeiro lugar, tome a decisão de se livrar de tudo que te atrapalha. Era o que Jesus queria que aquela igreja fizesse. Quais são as atitudes pecaminosas que a gente deixa fazer parte da nossa vida? Há valores contrários ao reino de Deus que a gente de vez em quando abraça. Há práticas nocivas que se instalaram no nosso coração. A gente precisa se livrar dessas coisas. Esse é o primeiro passo. A gente não pode deixar determinadas atitudes e sentimentos se abrigarem no nosso interior, porque isso é caminho para a derrota. A gente precisa tomar todo dia essa decisão de viver uma vida que glorifique a Deus. Quando a gente acordar de manhã, a gente tem que dizer isso: Senhor, eu quero viver esse dia para a tua glória. Então tudo que eu vou fazer será para a tua glória. Se alguma coisa que eu planejo fazer não glorificar o teu nome, não deixa eu fazer. Me mostra. Manda um anjo me avisar que eu estou errado, que eu não quero fazer. Segundo passo, entenda o processo da renovação diária. Talvez a gente precise de uma pregação só para falar disso, mas só para você entender. A Bíblia nos convida, nos ensina que a gente precisa renovar diariamente a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, todo dia, para que a gente chegue ao final da nossa vida inteiros. Para a gente ter inteireza, a gente precisa renovar coração e mente todo o dia, todos os dias, para chegar ao final inteiros, animados, restaurados, felizes, esperançosos. Agora isso tem a ver com atitude, porque uma coisa é você dizer assim: eu tenho que mudar, outra coisa é você mudar. Vocês lembram daquela televisão que você mudava o canal no seletor? Vocês lembram daquela televisão? Vocês lembram, né? Todo mundo aqui lembra. Vocês não me enganam não, gente. Vocês lembram sim. Vocês usavam, vocês tinham essa televisão. Usavam. Vocês não me enganam não, gente. Viu? O Edinho trabalhava na loja que vendia a Telefunken. Esse povo não me engana a idade não. Vocês tudo tinha televisão assim. Eu estou sabendo. Aí, e era só 3, 4 canais, né? Não é essa 300 mil canais de hoje, era 3, 4 canais. Aí, botava no canal lá.
aí estava ruim. Aí alguém falava, precisa mudar de canal. E o povo sentado assim, né, no sofá. Quem vai? Vai você, fulano? Eu não. Porque ninguém queria sair do lugar, né? E porque sai e perde o lugar também, porque ele está no cantinho ali. Aí tem sempre quem entrar no teu lugar ali, né? Não vou não, vai você, vai não. Aí o pai dava, vai você! Aí ele mudava o canal. Aí depois, aí você está vendo um filme. Aí o pai fala, não, esse filme não é bom para você não. Não é bom não, né, pai? Não, tem que mudar o canal. É mesmo, hein? Tem que mudar, né? Fica assim. E não muda nada. Então, entre você entender que você tem que mudar e você levantar e ir lá e voltar ao seletor, é outra história. Então a gente tem que tomar decisões. Dizer assim, eu preciso, eu vou fazer. Entende? A gente precisa aprender isso, a tomar essas decisões. De dizer, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Outro passo contra a indiferença: decida que você vai ter uma vida de eficácia. Decida que você vai ter uma vida eficaz, de frutos. A igreja de Sardes tinha fama de estar viva, de piedade, mas não tinha qualquer eficácia. Era uma igreja que não produzia frutos. Não produzia frutos. Ela não sofria perseguição como as outras, porque não precisava sofrer perseguição. Porque você vai bater em morto? Você não bate em morto. A igreja estava morta. Por que eu estou me perseguindo? Que diferença fazia aquela igreja lá, né, em Sardes? Diferença nenhuma. Deixa para lá essa igreja, está todo mundo morto aí. Então, tome a decisão de você ter uma vida de frutos, de eficácia. Diga assim, eu jamais vou ser vencido pela indiferença. A frieza não vai tomar conta da minha vida nunca. Essas coisas não vão acontecer comigo, eu não vou deixar. Eu vou tomar decisões na minha vida. Eu vou ter uma vida relevante. Eu vou ter uma vida que vai abençoar pessoas. Eu vou ser uma pessoa entusiasmada. Você imagine o que o entusiasmo, imagine você entusiasmado. O que é que Deus vai fazer com a sua vida? Imagine como Deus pode usar a sua vida na vida de outros. Se você for uma pessoa entusiasmada, uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus, porque entusiasmado significa isso, tudo possuído. Imagine você como Deus vai usar a sua vida. Se você disser, eu vou ser uma pessoa entusiasmada, relevante. É assim que eu oro todo dia, para falar a verdade para você. Senhor, usa a minha vida hoje. Usa a minha vida. Eu não sei com quem eu vou encontrar, mas usa a minha vida para ganhar pessoas para Jesus, para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas. Usa a minha vida. Eu quero que o Senhor use a minha vida de uma forma tremenda. Mas isso é atitude, isso é decisão. Terceiro passo contra a indiferença: seja vigilante. Você é responsável pela sua vida. Quem tem que vigiar a sua vida é você, não sou eu. É você. Você sabe onde você tem que colocar guardas na sua vida, na sua mente, no seu coração. Em que áreas da sua vida você precisa colocar guardas? Sabe por quê? Preste atenção. A repetição dos tropeços nas mesmas áreas vão consolidando uma vida de derrota. A repetição de tropeços nas mesmas áreas vão consolidando uma vida de derrota. Por isso, a gente precisa reforçar a guarda. Quais são as áreas da minha vida em que eu preciso botar mais guarda para cuidar? Em que eu preciso estar atento, abrir bem meus olhos, perceber quais são essas áreas. E finalmente, o último passo contra a indiferença é: viva o Evangelho todo dia.
Porque o que parece acontecer nessa igreja é que um dia eles viviam, outro dia não. Um dia eles queriam seguir a Jesus, outro dia queriam seguir a eles mesmos. Parece que o Evangelho, sabe aquela, quando você estava na escolinha antigamente, e você estava escrevendo e tinha aqueles espaços em branco, tinha uma frase e um espaço em branco, você tinha que adivinhar, o professor falava, você tinha que preencher. Então assim, Mariazinha é uma menina muito, e tinha espaço em branco. O carro do papai tem a cor, espaço em branco. A fazenda que eu visitei tinha muitas, espaço em branco. Sabe assim que você tinha que preencher? Parece que a vida dos crentes dessa igreja era assim. Começava uma coisa, espaço em branco. Começava outra coisa, espaço em branco. Porque era assim, era um evangelho descontinuado. Sabe assim? Você começa a ler o evangelho ali, depois espaço em branco. Eram crentes de espaço em branco. Olha que coisa mais triste. É muito ruim isso aí. Você não quer ser um crente assim, quer? Quem é você? Eu sou um crente de espaços em branco. Não faz sentido. É muito ruim isso aí. Eu não quero isso não para a minha vida. Deus me livre. Deus me livre de ter espaços em branco dentro de mim. Eu quero tudo preenchido pelo Evangelho, pela graça de Deus, pela vida de Deus, pela presença de Deus. Então, esse é um outro passo. Não deixe o Evangelho descontinuar na sua vida. Viva, ande nessa estrada todos os dias. Amém? Igreja de Sardes, uma igreja que parecia Manuela. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero parecer, mas não ser. Eu não quero ter espaços em branco dentro de mim. Eu não quero que a frieza se instale no meu coração. Eu não quero que o Evangelho descontinue em mim. Eu não quero que os inimigos subam as montanhas das minhas costas para me atacar. Pelo contrário, eu quero viver essa vida que Jesus falou, de vestes brancas, de vencedor. E esse é o desejo de Jesus para você também. E eu espero que assim você viva, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Livra-nos de sermos uma igreja como a de Sardes. Livra-nos da letargia, da indiferença, da frieza, dos espaços em brancos, da negligência, da falta de vigilância. Mas torna-nos homens e mulheres com o coração aquecidos pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito preencha todos os espaços do nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida assim, plena, cheia da Tua presença, do Teu entusiasmo e do Teu poder. Em Teu nome, Jesus.